ainda falando sobre essa questão do vice de Flávio Bolsonaro, nós temos matéria nova lá no site metrópolis.com do colunista Igor Gadelha, que ontem esteve conosco aqui, mas agora nós temos matéria. Ele traz pra gente que o vice de Flávio enviou ali a Procuradoria-Geral da República, pediu diligências em maio, mas o Supremo Tribunal Federal só enviou esse pedido ontem, quando ele foi escolhido como vice de Flávio Bolsonaro. Então, de acordo com a matéria do Igor, segundo fontes da PGR, que foram ouvidas pela coluna, o pedido foi encaminhado pelo órgão ao STF no dia 21 de maio. A PF, contudo, só recebeu a solicitação nesta quarta-feira, após Gaspar ser anunciado como vice de Flávio Bolsonaro para a chapa Presidência da República. A denúncia contra o vice de Flávio foi apresentada pelo deputado federal Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, e pela senadora Soraya Tronic, do PSB do Mato Grosso do Sul. Os parlamentares anunciaram a acusação no dia 27 de março, o último dia da CPMI do INSS, na qual Gaspar era relator. No fim de abril, a corporação apresentou ao Supremo o pedido de abertura de inquérito. O caso acabou caindo nas mãos do ministro Gilmar Mendes, que é atual decano da Corte. Ele pediu, então, posição da Procuradoria-Geral da República, contudo, até o momento, a PGR não emitiu o seu parecer. Mais informações? Acesse lá a coluna do Igor Gadelha. E você que está me acompanhando pela TV, nós vamos por um rápido intervalo, mas no YouTube tá tudo normal. Seguimos com a nossa programação. Voltamos já na TV. E para além disso, dessa acusação que está sendo feita contra Gaspar, mas ele teve uma boa notícia. Além de ser escolhido como vice de Flávio Bolsonaro na corrida ao Palácio do Planalto, Alfredo Gaspar recebeu a boa notícia da Procuradoria-Geral da República sobre uma denúncia de possíveis irregularidades em emendas parlamentares. Mesmo com o Tribunal de Contas da União apontando problemas nas chamadas emendas PIX de autoria de Gaspar, a PGR decidiu arquivar um pedido de investigação contra o parlamentar que é relacionado a esses repasses. Vamos relembrar um pouquinho desse caso. O pedido de investigação foi apresentado pelo deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, em abril deste ano, com base no relatório do TCU sobre suspeitas envolvendo emendas de Gaspar destinadas ao município de São José da Laje, lá em Alagoas. Na ocasião, o TCU acabou identificando a perda de rastreabilidade das emendas destinadas pelo deputado alagoano por movimentação de recursos em contas diferentes. Lindbergh, então, usou o relatório do TCU para poder acionar a PGR. O petista pediu a apuração dos fatos sob as perspectivas penal e de improbidade administrativa, além da reconstrução completa do percurso do dinheiro. Já em maio, a PGR respondeu a Lindbergh e afirmou que não havia providências a serem adotadas pelo órgão diante da ausência de indícios concretos da participação de Alfredo Gaspar nas possíveis irregularidades. Vale destacar que as emendas PIX são transparências especiais de recursos públicos federais indicadas por deputados e senadores diretamente para os estados e também para os municípios. O dinheiro cai direto na conta do ente federativo de forma rápida, sem exigir convênios prévios, projetos detalhados ou burocracias de aprovação técnica do governo federal. O Supremo Tribunal Federal está de olho nesses repasses e aqui também. Agora, para comentar um pouquinho comigo sobre esse arquivamento da PGR, eu vou chamar aqui o Felipe para poder falar um pouquinho comigo, Felipe Monteiro. E aí, o que você achou aí desse arquivamento, Felipe, sobre os repasses aí que estavam sendo investigados de forma que estavam sendo enviados de forma indevida por Alfredo Gaspar? Acredita que foi uma boa aí para ele esse arquivamento? Não, certamente foi uma excelente notícia para o Alfredo Gaspar, né? Bom lembrar que o Alfredo Gaspar tem duas situações parando sobre ele. Primeiro, é o uso das emendas parlamentares de forma irregular e ilegal, né? E a PGR, sob esse aspecto, pediu arquivamento desse assunto contra ele. Mas é bom lembrar, Marília, um ponto que pouca gente lembra, né? O Tribunal de Contas da União continua investigando esse mesmo assunto relacionado ao Alfredo Gaspar, que ele teria destinado 6 milhões de reais de forma ilegal e indevida, sem os devidos procedimentos, ao município de Alagoas, né? Então, tendo a PGR, Procuradoria-Geral da República, pedindo e solicitando o arquivamento, né, a tendência é o STF aceitar, né, até porque dificilmente o Supremo Tribunal Federal, em matérias criminais, né,
vai contra um parecer da Procuradoria-Geral da República, né, que é o ente com legitimidade, né, para fazer investigação e propor ação contra os parlamentares com foro privilegiado. Então, dificilmente o STF vai adiante com essa denúncia, né? Então, certamente, boa notícia para o Alfredo Gaspar. Mas esse mesmo assunto segue no Tribunal de Contas da União. E o outro assunto é em relação ao estupro de vulnerável, que o Gilmar Mendes, né, que é o relator, que é o ministro responsável, né, pelo inquérito, né, pediu para a PGR se manifestar sobre o assunto. Mas, desses dois assuntos, tendo um que deve ser arquivado, né, é uma boa notícia para Alfredo Gaspar, sim. Ainda mais no momento em que todos os holofotes estão sobre ele, né? O Lula, o PT, a base governista que vai disputar a reeleição, está querendo buscar algum tipo de instrumento, né, e ferramentas e narrativas, né, contra o Alfredo Gaspar. E sobre esse aspecto, é uma boa notícia que deve também, né, no final das contas, repercutir e ser utilizada para ser arquivado também no Tribunal de Contas da União. Né, Felipe Monteiro, que ainda estamos no comecinho, como a gente conversava aqui com o Márcio Coimbra, muita água vai passar por baixo dessa ponte. E agora a gente continua falando sobre eleições de 2026, mas agora vamos falar sobre o novo Embarquete.